Região. Eu já quero cumprimentar minha amiga Anelice. Como é que está, Anelice? Tudo certo? Bom dia. Bom dia, João. Tudo bom? Bom dia aos ouvintes também. Tudo esfriando por aqui, né? Como tá o tempo aí em Chapecó e Erechim, já tá ficando frio. Aqui tá friozão também. É, dona Anelice, agora é hora de puxar os cobertores, né? Exatamente. Com certeza. Também quero cumprimentar o nosso querido amigo, assessor jurídico do Sindicato dos Comerciários de Erechim e Região. O Serafine também está com a gente. Bom dia, Serafine. Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês nesta manhã. Obrigado, Serafine, pela sua presença também. Anelice, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão aí da NR1, a nova redação que entrou em vigor no último dia 26, no dia 26, então, do mês de maio, né, que foi no mês passado. E aí, então, é uma série de, vamos dizer assim, é uma série de mudanças que vem por aí na questão, principalmente daquilo que você já comentou em outros programas aqui na Rádio do Trabalhador, Anelice, sobre a questão do assédio moral e também do assédio sexual, que ele ainda, embora a gente tenha avançado na questão da denúncia, mas a gente ainda sofre, principalmente as meninas, sofre muito com isso no comércio, né, Annelise? Isso, João. É uma lei nova, né? Ela foi incluída agora a questão da saúde mental, né? A NR1 já existia mais no âmbito da questão da empresa cuidar da saúde física do trabalhador. Ela agora, a partir do dia 26 de maio desse ano, foi incluída a saúde mental, porque são vários itens, né, João, que consta que tem que ser cuidado pela empresa, né? Mas o lado mental do trabalhador, né? Com certeza, mas essa questão do psicológico, né, Annelise, que a gente vai tratar hoje aqui no nosso programa. Eu já queria pedir aqui para o Serafine, doutor Serafine, sobre a questão da NR1, e a Annelise já falou que teve algumas mudanças. O que, que mudou efetivamente na NR1 em relação aos riscos psicossociais, doutor Serafine? Bom, João, o que se verifica nessas alterações da norma regulamentadora foi a prioridade, a inclusão de outros tipos de situações de doenças ocupacionais. E essa inclusão visou ah, focar exatamente nas doenças psicossociais, que estão relacionadas ao ambiente de trabalho. Se nós olharmos, João, estatisticamente, nos últimos anos, uma das maiores causas de afastamento dos trabalhadores de seu emprego, de seu cargo, para recebimento de auxílio-doença, está relacionada a causas psicossociais. Por exemplo, depressão, síndrome de Burnout, estresse, né? E isso gerou um alerta, um sinal de alerta, o que está acontecendo. E essa norma visou justamente incluir nesta norma, nesta legislação, formas de prevenção, ou seja, o objetivo foi colocar a saúde mental do trabalhador também como um foco de prevenção, onde as empresas vão ter que seguir, desde 26 de maio em diante, normas de prevenção, ou seja, eles vão ter que se adaptar e prever mecanismos de controle para que evitar situações que possam afetar a saúde mental do trabalhador. Perfeito. Estamos aqui na Rádio do Trabalhador, estamos conversando com o doutor Serafine, ele é assessor jurídico do Sindicato dos Comerciais de Erechim e Região, e também com a Annelise. Ela é a tesoureira do sindicato, diretora já, e sempre acompanha, sempre está conosco aqui nas programações. Annelise, entre os exemplos aí dos riscos psicossociais, nós podemos citar assédio moral, assédio sexual, cobranças excessivas, metas inalcançáveis, jornadas excessivas, falta de reconhecimento, ambiente de trabalho hostil, falta de apoio da liderança, insegurança profissional. Desses todos esses itens que eu falei, o que, que a empresa tem que prestar mais atenção neste momento de, vamos dizer assim, de adaptação, Annelise? Pois é, João. Complementando o que o doutor Serafini falou, para ter um contexto, por que essa lei mudou? Em 2025, teve 16% a mais de benefícios vinculados a afastamentos do trabalhador, né, do que 2024,
por angústia, depressão, ansiedade. Então, assim, ó, como você falou, o assédio moral, o assédio sexual, a sobrecarga de trabalho, o que está causando esses afastamentos? Por que essa lei mudou? Por que essa preocupação de alterar isso na lei e deixar as empresas mais responsáveis pela saúde mental? Porque o assédio moral, o assédio sexual, sobrecarga, metas inatingíveis, tudo isso sobrecarrega o trabalhador lá no ambiente de trabalho. Então, o que a empresa tem que fazer para tirar esse conflito do trabalhador? Porque toda essa lei não é para o pessoal, não é os problemas pessoais que o trabalhador tem, é os problemas que vêm na empresa. Isso tem que ficar bem claro. Não é aquela depressão ou aquele trabalhador que foi afastado porque está com algum problema de angústia. É o que é causado pela empresa, pelo local de trabalho. Então, assim, quando a gente fala em metas abusivas, metas inatingíveis, trabalho isolado, inclusive relações interpessoais, o que a empresa tem que trazer? A empresa, além de um formulário que está sendo passado já para a empresa, está deixando a empresa bem ciente do que ela tem que fazer, das reuniões de CIPA, das denúncias, do cuidado que ela tem com o trabalhador, ela tem que ter um cuidado maior ainda assim, com os líderes. O que para nós é o foco? É as lideranças. O que a gente está trazendo aqui como sindicato, o que a gente quer, o que a gente espera dessa lei é que além do preenchimento desse formulário, tem vários itens, João, que a empresa tem que ter para mostrar para o auditor, para quando tiver denúncias, quando ela for fiscalizada, que será fiscalizada por um auditor fiscal do Ministério. Enfim, ela tem que ter todo um trabalho documental, mas ela tem que ter o cuidado que o seu gerente, que o seu líder traga tranquilidade para esse trabalhador, tenha um ambiente de trabalho tranquilo, que não venha ocasionar na empresa esses fatores. Então, a gente está focando muito assim, ó, é o líder que tem que ser treinado. Tem um canal de denúncias que tem que ser feito, tem vários itens que a empresa tem que cumprir. Ela tem que ter o documento, ela tem que guardar esse documento por 20 anos, ela tem uns 3 meses ainda para se adequar a essa nova lei, né, que já vem sendo discutida desde o ano passado. Mas o foco de tudo que a gente coloca, que é o que acontece em Erechim, é a questão do líder, a questão do chefe, a questão do líder, a questão do gerente, que ele tem que ter um feeling muito melhor para tratar com esse ambiente de trabalho, para não ter esse conflito, não trazer essa angústia e essa depressão para o funcionário. Então, assim, quando você me pergunta o que a empresa tem que fazer, são inúmeras coisas que a gente pode citar: identificar riscos, avaliar a gravidade, fazer as eleições da CIPA. São vários itens, mas esse tem todo um cronograma que está sendo distribuído, os RH das empresas, os RH dos escritórios estão recebendo para ser cumprido. Mas a gente foca naquele líder lá que tem que conseguir resolver o conflito interpessoal do ambiente de trabalho, que não vai poder cobrar tanto as metas, a empresa que não pode trazer essas metas abusivas, porque tem muito aqui em Erechim, assim, vamos colocar um valor X de meta, alcançou, vamos dobrar o mês que vem. Pô, meta inatingível traz uma ansiedade para o trabalhador e vai ter problema no ambiente de trabalho. Então, assim, os líderes têm que ter treinamento para os líderes trabalhar com essa nova regra. Perfeito. Estamos aqui na rádio do Trabalhador.com, estamos conversando com os amigos dos sindicatos comerciários de Erechim e região, o doutor Serafini e também a Analice. Doutor, nessa questão de cumprimento da nova lei agora, da nova redação da NR1, todas as empresas têm o compromisso de fazer, embora sejam pequenas, médias, grandes, todas têm o compromisso de adaptar a sua equipe ou adaptar a sua liderança, como a Annelise falou, à nova redação, né? Exatamente. Essa obrigação se estende a toda e qualquer empresa que possua em seu corpo de funcionários empregados seletistas. Não importa se a empresa possui, por exemplo, 5 empregados ou 500, a obrigação é a mesma. Mas é lógico que
nas empresas que contam com um grande número de empregados, essa preocupação se torna muito maior. Quanto maior o ambiente de trabalho, maior o risco de doenças mentais para os trabalhadores. E apenas contextualizando, João, pegando o gancho do que a Annelise comentou a respeito das situações em relação à liderança, é muito comum aqui na nossa região, aqui na região e no setor do comércio, atendimentos, tanto aqui no sindicato, como no meu escritório, atendimentos de pessoas que são comerciários, que são empregados de determinada empresa, que relatam a mesma situação quanto a uma determinada liderança. É diferente de um caso isolado, quando uma trabalhadora relata um problema com uma chefia. Agora, quando essa situação se repete diariamente em relação a uma mesma empresa, quando você recebe funcionários que relatam a mesma situação de pressão por parte da chefia, a mesma situação de cobrança, tratamento ríspido, humilhações no ambiente de trabalho, você tem que ligar um sinal de alerta. Algo não está acontecendo para garantir um ambiente de trabalho sadio, né? É muito comum, e a Annelise sabe muito bem, situações onde determinada empresa troca de chefia. Chegou um novo gerente de São Paulo, preparado, mas muitas vezes, eu não estou contextualizando de maneira geral, mas muitas vezes acontece o quê? Essa liderança, ao chegar e ao invés de dialogar com os trabalhadores, entender os pontos críticos e o que pode ser melhorado, tanto no ambiente de trabalho como em relação à empresa, eles acreditam que a sua imposição de liderança se faz na base do grito, na base da pressão. Isso, muitas vezes, eu, como advogado, atendi trabalhadoras, especialmente mulheres, que me relatam que, doutor, eu não aguento mais trabalhar naquela empresa. Eu não quero, amanhã não vou mais. Chega a esse ponto onde a situação de pânico, a situação de pavor, a angústia que esse trabalhador sofre no ambiente de trabalho, lhe impede de continuar de trabalhar. E muitas vezes nós somos obrigados a entrar com processos pedindo justamente a rescisão indireta em razão da não observância do ambiente de trabalho sadio em termos psicossociais, psicológicos, né? Perfeito. Doutor, eu também queria que nesse mesmo gancho que você vem falando sobre as pessoas das queixas, né, principalmente do pessoal do comércio, eu também queria que você falasse, doutor, sobre como a empresa pode identificar os riscos psicossociais. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque as empresas, como a Annelise falou, né, tem esse período para se adaptar, mas assim tem umas regrinhas que as empresas têm que observar, né, doutor? Claro, claro, claro. Há algumas medidas que as empresas podem implementar justamente fazer entrevistas, ainda que sigilosas, de preferência sigilosas, com os empregados, criar canais de denúncia, e não só criar os canais de denúncia, mas também adotar medidas para que esses canais, que as denúncias recebidas sejam investigadas. Muitas vezes, empresas grandes têm esse canal de denúncias, tanto internamente como junto à CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, mas quando recebem essas denúncias, elas não dão a importância necessária, acabam relevando, abafando, né? E essa implementação dessas medidas preventivas, com a identificação dos riscos, do número de empregados, de quais os setores que estão mais suscetíveis a esse tipo de pressão, são necessárias e importantes justamente para prevenir e evitar que essa situação venha a ocorrer. E quando ocorrer, que essa situação de assédio, depressão seja resolvida e não repetida. João, deixa eu dar do gancho aqui do doutor Franciano, deixa eu colocar. Todos esses itens que o doutor Franciano colocou, que a empresa tem que cuidar, o que a mais a gente foca é que a empresa tem que dar voz ao trabalhador. Esse canal de denúncia que o doutor Franciano falou, ele tem que ser ouvido, ele tem que ter participação da CIPA,
ele tem que ter entrevista com o trabalhador, esses riscos têm que ser encontrados, né? E o trabalhador tem que fazer parte desse processo. Porque, como o doutor Franciano falou antes, essas denúncias, quando vêm sendo repetitivas, a empresa tem que dar voz, porque é essa a questão. O trabalhador, essa lei traz voz ao trabalhador, porque ele é parte atuante, participante principal desse processo. Se ele não for ouvido nas denúncias, a lei não tem nexo, né? E eu quero frisar também assim, sobre o assédio moral, que ainda é o mais forte para trazer esse problema de depressão e de ansiedade, desses afastamentos. Porque toda essa lei foi criada devido a todos esses afastamentos que está havendo, né? Os benefícios do INSS que estão aumentando, 550 milhões, né, no ano, é muita coisa. Então, assim, assédio moral, a gente quer falar para o trabalhador, a gente quer ocupar esse espaço para dizer para o trabalhador que está ouvindo que assédio moral é constrangimento. Quando ele se sentir constrangido com o gerente, quando ele se sentir constrangido pelas lideranças, ele é assédio moral. O doutor Franciano depois pode confirmar. Humilhar, constranger, desestabilizar o funcionário, ou por metas, ou por atitudes, ou tudo que for cobrado repetitivamente é intencional. Se tu está repetindo, a liderança está repetindo a cobrança e em público, na frente das pessoas, então destruindo a autoestima do trabalhador ali no ambiente de trabalho, na frente de pessoas, na frente de terceiros, é humilhar, é constranger. Isso traz assédio moral. Isso, a consequência é assédio moral. Porque tem muito assédio, isso aqui, tipo assim, na prática, o que é o assédio? É humilhar, é constranger, é cobrar na frente de terceiros. Então, assim, da mesma forma que a empresa ela tem que procurar, inclusive um dos itens que a empresa tem que trazer e tem que cuidar, além do que nós falamos ali, da entrevista com o trabalhador, quando o trabalhador estiver faltando, mesmo justificado, a empresa tem o dever de trazer, saber o porquê que esse funcionário está se ausentando, por que ele está se sentindo mal no ambiente ou isolado no ambiente de trabalho. Então, assim, a gente quer trazer que essa lei, a gente quer deixar bem claro que essa lei tem participação e tem que ter a participação do trabalhador. Quando ele sentir essa humilhação, esse constrangimento, ele tem que falar, ele tem que ser ouvido, né? Perfeito. Estamos aqui na Rádio do Trabalhador, estamos conversando com a Annelisse e também com o Dr. Serafini, falando hoje sobre aí então a nova redação da NR1, falando exatamente sobre riscos psicossociais, né? E a Annelisse falando sobre essa questão, então, principalmente do assédio moral, né? Que ele está muito presente, né? E não só é uma característica de Erechim, mas também Chapecó, também a gente vê muitas pessoas se queixando sobre isso. Annelisse, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, antes você der um toque para a gente, sobre a liderança, que a liderança tem que ser a primeira a ser treinada. Logicamente que os colegas também têm essa necessidade de também ficar atentos e poder reportar para a liderança, reportar para o proprietário da empresa sobre quando observa que o trabalhador não está legal. Mas a liderança tem que ser bastante treinada, porque nós temos muitas lideranças tóxicas por aí que acabam praticamente não só produzindo menos, a sua equipe produz menos, mas também acaba adoecendo as pessoas, né? Exatamente, João. A gente até buscou esse tema, a gente estudou aqui para o que nós iríamos trazer, o que estava de novidade agora da lei, né, para auxiliar o trabalhador que está lá na empresa, no nosso caso, está lá na loja, sofrendo as consequências da meta. A gente sabe que trabalhar com meta é bastante complicado, eu acho, hoje em dia. Tu sabe que são inúmeros fatores, né, que colaboram para que você... A meta faz o teu salário, enfim, né? É complicado, mas assim, o líder tóxico, a empresa tem que entender que esse líder tem que ser mais humanizado. Você tem como cobrar, você tem como exigir a meta, trazer o lucro para a empresa, trabalhar junto, mas o líder tem que ser ponte.
ele vai ter que ouvir agora o trabalhador, porque é lei, né? Já que estamos ali, é uma lei nova, vamos cumprir, né? Esperamos que todos cumpram, mas o líder tóxico ele tem que ser mais humanizado. Aqui em Erechim nós temos vários problemas com líderes, a gente tem buscado as empresas, porque assim, ó, o líder tem que ser ponte. Ele tem que entender que ele tem que resolver. Ele tem que resolver, ele pode cobrar, mas ele tem que cobrar com mais humanidade as questões, principalmente do trabalho do dia a dia e das metas. Existem metas, mas assim, ó, não podemos trabalhar com líderes que não tenham mais jeito com as pessoas. É o líder que vai fazer parte também desse processo muito intensamente, porque a empresa até pode detectar o problema, mas vai ter que tirar, transferir o líder, trabalhar com o líder, fazer curso com o líder, porque é o líder que vai estar todo dia com a equipe identificando o problema dessa pessoa, né? Então, o ponto-chave é a denúncia do trabalhador, eles têm que reclamar e o líder tem que ser treinado. Acho que é questão de treinamento com o líder. Perfeito. Agora estamos com 9h03. Doutor Serafini, a questão, doutor, então, falamos aqui sobre o líder, a Nelice trouxe essa situação. O que mais a empresa tem que fazer, doutor, além, logicamente, de preparar o seu gerente, o seu líder aí no ambiente de trabalho? A empresa tem mais algumas coisas que pode também implantar no seu ambiente de trabalho, né, doutor? Claro que sim, claro que sim. O que a Annelise comentou e ressaltou, geralmente a palavra-chave é exatamente a humanização, o tratamento humanizado. Tratar os trabalhadores de maneira igual e não um tratamento desigual, onde acontecem várias situações onde determinadas pessoas de uma equipe são tratadas de um jeito e outras de outro jeito, né? Intimidações, humilhações, cobranças excessivas, né? São vários exemplos de situações onde se verifica a postura de uma liderança tóxica que vai gerando um prejuízo para a saúde mental dos trabalhadores. E quando essa liderança tóxica não é identificada, e ainda, além de não é identificada, e o proprietário da empresa nada faz para resolver as denúncias que são recebidas, ele está sendo omisso. E por ser omisso, a empresa também vai responder civilmente, administrativamente e no aspecto trabalhista, quando esse trabalhador buscar uma indenização na esfera apropriada. É isso que que acontece no dia a dia, né? E são várias situações que a empresa pode perceber sinais onde o ambiente de trabalho não está sadio. A Annelise já comentou sobre a elevação do número de afastamentos, de atestados, mas também quando acontecem muitas situações de saídas antecipadas, atrasos corriqueiros, né? São várias situações, rotatividade, ou seja, determinadas empresas que não conseguem deixar o seu corpo de funcionários completo, porque determinado vendedor, por exemplo, do comércio, fica lá 3 meses, 4 meses, e não aguenta a pressão, não aguenta as metas, né? E prefere sair desse ramo e trabalhar em outros ramos, em outras atividades que não gerem uma pressão tão grande. E mais, gerar também outro tipo de reclamação é o excesso de jornada de trabalho. Hoje muito se discute sobre a redução da jornada de trabalho, e o Brasil até hoje está muito atrasado comparado com outros países na questão da carga horária semanal, da carga horária diária, né? Quanto maior o número de horas de lazer e o menor o número de horas trabalhadas, isso também serve e é importante para garantir a saúde mental do trabalhador. Um trabalhador, uma equipe que está com sua saúde normal, em um ambiente de trabalho saudável, justamente vai produzir muito mais, vai gerar mais lucro para a empresa do que uma empresa onde o ambiente de trabalho não é sadio, é tóxico, né? Perfeito. Doutor Serafini, eu só queria que você também comentasse, doutor, sobre a questão
da necessidade da empresa, principalmente da questão da CIPA, né? As empresas que têm implantação de CIPA, a CIPA terá um papel importantíssimo nesse processo e tem a necessidade da empresa contratar um profissional, um psicólogo ou psiquiatra, ou Uhum. fica mais na gerência da CIPA, nesse primeiro momento, doutor? Claro, até pouco tempo atrás, a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é uma comissão formada por representantes dos trabalhadores, eleitos pelos trabalhadores, e por representantes da empresa. Essa comissão tinha o papel de adotar medidas preventivas quanto à ocorrência de acidentes de trabalho. Mas agora a CIPA também tem mais uma responsabilidade, que é não prevenir não só os acidentes, mas também o assédio, garantir também e lutar por um ambiente de trabalho sadio. Esse é um papel relevantíssimo da CIPA. E se o trabalhador está ligado, trabalha numa equipe, numa empresa que conta com a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, utilize sim esse canal como um meio inicial de denúncias. Muitas vezes o trabalhador, e isso é a maioria das situações, se sente constrangido de reclamar diretamente para o proprietário da empresa, pois fica com medo de ser mandado para a rua no dia seguinte, né? Então a CIPA, sim, possui agora um papel muito mais relevante do que antes, pois possui mais atribuições. Quanto à obrigatoriedade ou não de da empresa manter em seu corpo de funcionários um psicólogo, ainda não há uma obrigatoriedade. A empresa não está obrigada, mas sim, é aconselhável que toda e qualquer empresa que conte com um número elevado de empregados, conte sim com uma profissional responsável, com algum psicólogo, que possa prestar um auxílio individual aos trabalhadores e também adotar medidas de prevenção gerais em relação à empresa onde ele trabalha, né? Perfeito. Annelise, sobre a questão do papel do sindicato nesse novo momento. O sindicato está junto, o sindicato pode ser também um elo, né, de ligação entre os trabalhadores que estão sofrendo, né, na questão do assédio moral, assédio sexual, com a empresa. O sindicato também ele pode receber as denúncias, os trabalhadores podem contar muito com o sindicato nesse momento agora, né, Annelise, como sempre foi. Sim, sim, João. Deixa eu colocar dois pontos aqui que nós vamos chegar no papel Eu quero falar dois pontos antes de chegar no papel do sindicato. Eu quero falar muito para o trabalhador agora da síndrome de burnout, tá? Quando a gente fala assim, ó, das denúncias, que tu tem que falar com o líder, que o líder tem que ser treinado, tudo isso que a gente falou até agora, vamos trazer a síndrome. O que o trabalhador tem que estar sentindo para contextualizar todo esse processo. A síndrome, quando você se sentir, você que está lá sendo cobrado de metas, enfim, trabalhando no dia a dia, que você tiver irritabilidade, esgotamento físico, não aquele esgotamento físico ou mental que você chega no fim de semana e você diz, eu estou cansado, e você descansa no fim de semana e depois você melhora. Não, aquele que não passa, aquele que você não consegue fazer as suas atividades diárias, aquele que te traz um esgotamento, um isolamento da família, aquele que já está, aquele cansaço que já está para o lado mais emocional, tá? Que te falta concentração, que tu tem lapsos de memória, que você não consegue fisicamente, você tem dor no corpo, você tem insônia, você tem dor de cabeça. Isso são todos sintomas que você está passando por esse processo que você tem que denunciar, que você daí, a gente falou no processo, já falou com o líder já não resolveu, a empresa já não resolveu. Tudo isso é a síndrome de burnout e tem o assédio moral. Então, você constatou isso, ok? Você está passando por isso, está constatado, você está sentindo isso? A gente, depois até o doutor Françano pode confirmar, a gente pede para que se registre provas, tire prints, registre e-mails dessas cobranças fora de horário que tu está sentindo. Tudo que está te causando esses processos físicos e mentais, você tire print,
grave áudios dessas cobranças, tente fazer provas, falando lá para o trabalhador que está sofrendo isso já, que já detectou que está passando por isso e que a empresa não resolveu, que o líder não resolveu. Depois dessas provas em mãos, temos o advogado, temos o doutor Serafini, faça as denúncias para nós, faça as denúncias, a gente repassa para o nosso jurídico que está aqui hoje. Tem o sindicato que vai estar do teu lado, tem o Ministério Público, tem a Justiça do Trabalho. Você, com essa lei, está amparado. A gente pede para que o trabalhador também tente identificar o que está passando, fale com a liderança, tudo vai ser um processo. Tente resolver com a empresa, se não, venha até nós. Nós estamos aqui. Por isso que a gente está trazendo esse tema, porque esse tema tem que ser bem divulgado, bem entendido, e é um direito novo, é uma lei nova, é obrigado, e a empresa vai ter que cuidar, e para isso que nós existimos como advogado, para isso que nós temos o apoio jurídico do doutor Franciano, traga para nós as denúncias que a gente vai tentar resolver, vai resolver. E tudo isso, doutor, acho que eu já lhe passo a palavra depois, porque assim, ó, tudo isso é o que vai mudar mais, João, é nas rescisões indiretas, tendo essas provas na mão, identificando isso, identificando que a empresa não fez o que tinha que ser feita, que a empresa não agiu diante da lei, fica muito mais fácil uma rescisão indireta quando for um processo que vai cair no nosso jurídico, que é o doutor Franciano, se ele quiser complementar essa parte da rescisão indireta. Então, eu quero deixar bem claro, é um processo, treinamento de líderes, obrigatoriedade da lei, denúncias, novas, denúncias de novo para nós, para cair numa rescisão indireta, que agora o doutor Franciano pode acrescentar o que é isso, né? Sim, João. Então, apenas para explicar ao trabalhador o que significa essa palavra, a rescisão, essa frase, a rescisão indireta. Existem hipóteses previstas na lei, na CLT, onde o contrato de trabalho pode ser encerrado. A primeira hipótese, logicamente, é quando o empregado é despedido. A empresa mandou o empregado embora e vai receber os seus direitos normais referentes a esse tipo de decisão. A segunda hipótese é quando o empregado pede demissão. Mas existe na lei uma terceira hipótese, que se chama rescisão indireta. São situações onde a empresa comete uma falha grave, e grave o bastante para justificar que o empregado peça judicialmente a quebra do contrato, ou seja, peça o encerramento do contrato na justiça. Lógico que existem hipóteses mais claras, por exemplo, atraso de salário, atraso de fundo de garantia, atraso no pagamento das férias, mas a situação que se trata hoje, que é referente ao assédio moral, à perseguição, metas abusivas, todas as situações que em um círculo fecham o assunto referente à saúde mental, também são hipóteses que autorizam a rescisão direta do contrato de trabalho. E uma vez que essa falta grave da empresa seja reconhecida pela justiça, isso significa que a empresa deverá pagar ao empregado todos os direitos normais de uma rescisão normal. Por exemplo, vai liberar as guias do seguro-desemprego, a multa de 40% do fundo de garantia, saldo de salários, férias, 13º, sem prejuízo da indenização por danos morais, né? Então, são essas hipóteses que eu acho que o trabalhador deve entender. Mas, diferente de uma situação clara, onde, por exemplo, o salário não está sendo pago em dia, nos casos que envolvem a saúde mental, assédio moral, dano moral, perseguição, metas abusivas, o trabalhador precisa reunir provas dessa situação. Provas documentais, como prints de conversas, mensagens, e-mails. Muitos trabalhadores, inclusive, conseguem até fazer gravações de reuniões, de cobranças, de xingamentos, de desrespeitos que são cometidos por parte de seus superiores hierárquicos. E esse tipo de prova não é ilegal. Essa prova é lícita e está sendo reconhecida pelo Poder Judiciário
como um mecanismo para provar a ocorrência do assédio moral. E, logicamente, além dessas provas documentais que o trabalhador pode reunir, também é importante garantir a prova testemunhal, ou seja, colegas de trabalho que possam confirmar a ocorrência desse assédio, dessa perseguição, né, no ambiente de trabalho, quando for necessário esse depoimento na justiça, né? Perfeito. Já são 9 horas e quanto? 9h18. Eu sei que esse assunto é bastante abrangente, Annelise e Dr. Serafini. A gente vai voltar a conversar em outros momentos sobre isso. Nós estamos também nesse momento de adaptação, né? Essa nova redação, ela entrou em vigor no dia 26, então tá novinha, tá bem fresquinha. A gente pode discutir, ter aí vários momentos para a gente debater sobre esse assunto. E hoje a gente bateu na marca aqui. Eu, primeiramente, quero agradecer a você, Dr. Franciano Serafini, pela sua disponibilidade de estar conosco aqui na Rádio Trabalhador.com, e venha outras vezes. Queremos ouvir mais sobre a rescisão indireta, queremos saber mais sobre a questão da nova redação da NR1 que vem para mudar, para melhorar a vida dos trabalhadores. Então, por hoje, o nosso muito obrigado a você, Dr. Franciano Serafini, e até a próxima oportunidade. Obrigado, bom dia. Obrigado, João. Agradecemos esse espaço que a gente pode falar diretamente com o trabalhador e a gente gostaria de frisar. A nova NR1, ela exige uma postura preventiva e ela veio para nos ajudar. Ela vai ajudar o trabalhador se ela for cumprida com excelência. E a gente aguarda das empresas e também desse processo que o trabalhador é muito importante sempre, né? Que vai dar tudo certo. A gente aceita essa nova regra da lei, essa nova lei, como um benefício para nós. Vai ser um Deixamos benefício. o sindicato de portas abertas para qualquer denúncia também. Muito obrigada, João. Com certeza vai ser um benefício grande. Annelise, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima quarta-feira para você e se encontramos na próxima semana. Um abraço. Obrigada, João.